Fé e esperança no encontro especial. Aqui a luz nunca se apaga, o amor de Cristo vai brilhar. Frequência Jovem, ligados na mesma canção, com alegria e esperança, Cristo transforma o coração. Frequência Jovem, essa é a nossa conexão. Uma geração que vive a fé, levando amor por onde estiver. Frequência Jovem, a sintonia da nova geração. A paz do Senhor, povo de Deus, né? Estamos começando aqui mais um programa do Frequência Jovem, e você que está aí já ao vivo, né? Você que está aí assistindo essa programação, seja no nosso canal de televisão, né? Daqui da Web Rádio e TV Despertar Marechal, ou também no nosso canal do YouTube Despertar Marechal, onde você pode acessar, assistir, veja, né, o último episódio aí dessa programação, desse Frequência Jovem, onde estamos aqui para falar um pouco do amor de Deus e da convivência jovem nos tempos de hoje. Como é viver, como é ser um jovem, né, na atualidade, um jovem cristão, um jovem que serve a Deus, né? E começando Frequência Jovem aqui nesse dia maravilhoso, estamos aqui comigo o Júnior, tá aqui também o Valdeci novamente, e hoje tá o David também aqui participando, né? Vamos lá, cumprimenta o povo em nome de Jesus. Meu nome é Júnior, a paz do Senhor. Meu nome é Valdeci, paz do Senhor para todos vocês. Paz do Senhor a todos, meu nome é David. Então vamos lá, né? Começando esse programa, eu queria saber, né, como foi a semana, como foi o dia de vocês, né? Vamos lá, começando aqui, David, como foi seu dia hoje, essa semana hoje? O que você tem para dizer para nós? Minha semana foi uma semana bem tranquila, depois daquele desafio que o pastor propôs para nós no último episódio. Hoje foi um dia muito tranquilo, né, que eu passei, né, aqui. Foi muito... Foi um dia bom, né? Um dia tranquilo. Um dia muito bom, muito bom. Valdeci, como é que foi tua semana? Como é que foi teu dia hoje? A semana foi bem puxado, mas, tirando isso, foi uma semana boa, abençoada. Graças a Deus, hoje o dia também foi maravilhoso também. Amém. Glória a Deus. Júnior? A semana foi uma semana boa, uma semana tranquila, né? Tiramos um momento ali, né, para ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo, né, para que conduza o nosso caminho, né. Amém, glória a Deus. E antes da gente começar o programa de hoje, já dizendo qual o tema que nós vamos apresentar, nós temos uma tarefinha, né, que foi dada na semana passada para cada um que estava assistindo a programação, que assistiu no YouTube. Para você de casa que assistiu, que acompanhou, espero que você cumpriu essa tarefa aí, essa missão que a gente passou. E para vocês, né, o único que retornou comigo aqui foi o Valdeci, né, que estava no último programa, mas o Júnior que estava nos bastidores, o David que acompanhou o programa de casa também, vocês tinham que trazer a tarefa hoje, tá? Então eu quero começar essa tarefa aí com o Júnior, né? O Júnior vai trazer para nós aí qual que foi a reflexão dele, né? Para você que não assistiu o último programa, a gente pôs um desafio que você teria que durante um processo você escolheria um dia ou poderia até fazer mais dias durante a semana, onde você pegaria ali 15 minutos para você ouvir louvor e meditar nos louvores. Depois desses 15 minutos você faria 15 minutos de oração e depois desses 15 minutos de oração você faria 15 minutos de leitura da palavra de Deus. E depois você pegaria um papel e uma caneta e escreveria toda a tua experiência, tudo que você sentiu, tudo que você passou fazendo esse desafio, tá? Então, para você que cumpriu aí em casa, eu gostaria que você depois mandasse para nós, você que pode, compartilha conosco aí essa experiência, ok? Então vamos começar aqui com o Júnior, né, em rápidas palavras, resumindo aí, passa para nós aí o período, como foi essa experiência, o que você sentiu? Foi uma experiência, assim, boa, né?
tirei um momento ali que eu tava precisando para falar com Deus. Coloquei um louvor que é Deus e Eu, né? Leandro Borges, é um louvor muito conhecido, gosto muito dele. Eu coloquei ele e meditei também no louvor ali. Depois eu fui ler em Atos, né? Atos 4, que vai dizer sobre a prisão de Pedro, né? Que Pedro, ele foi preso ali, né? Então, eu meditei sobre essa palavra, né? Que o que mais me chamou a atenção nessa passagem foi que a igreja orava, né? Então, a gente, como igreja, a gente sempre vem estar orando, né? Pelo nosso próximo, pela nossa família, né? Pela nossa liderança, né? Então, ali eu tive um momento com Deus que chorei bastante, né? Falei com Ele, desabafei, né? E algo que Ele trouxe para o meu coração era o quê? Que era para eu me pressionar, né? Colocar na brecha, colocar ali na posição, né? Que era para eu me posicionar perante Ele, né? Então, que é o quê? Que era para eu buscar mais, orar mais, né? Então, foi esse momento ali que eu tive com Deus, né? Amém, glória a Deus. Então, nesse momento com Deus, a máxima experiência que você teve com Ele, né? Você chegou a escrever alguma coisa no papel e tal, né? Você estava até comentando conosco. E o que mais te chamou a atenção nisso que você acabou relatando desse processo? Não muito da leitura, mas do tempo que você passou com Deus. O que mais me chamou a atenção ali é que eu não estava tendo um particular totalmente com Deus, né? Então, como o Senhor lançou esse desafio para nós jovens, né? Foi ali que eu tirei um momento maior. Eu fazia ali meus 5, 10 minutos e saía do quarto. Né? Ali, então eu fiz de 15 a 20 minutos. E ali eu coloquei, né, no papel, né, que a gente, como jovem, no pior momento que a gente estiver, né, que a gente venha buscar a Deus, né? É como no louvor Deus e Eu, né? Faz Mateus 6,6, né? Fecha a porta do teu quarto e fala com teu Deus, né? Amém. Então ali foi o que eu mais entendi, foi o que eu mais tive com Deus, o particular, né? O relacionamento ali, de eu ter dobrado o joelho, chorado na presença dele, falado o que eu precisava, desabafar, né? Porque às vezes a gente vê e guarda para nós, ou a gente vai para redes sociais, né? E desabafa, coloca coisas que não é para colocar na hora da raiva ou na hora da amargura, né? Então ali foi esse particular que eu tive, né? Foi onde eu me entreguei de corpo e alma para Deus, né? Falei, Senhor, que o Senhor renova as minhas forças, que o Senhor renova o meu coração, né? Que eu venha ter um pensamento segundo a Tua palavra, né? Porque a Tua palavra nos ensina, né? Que é orar, que é buscar, que é meditar na Tua palavra, né? E foi isso, né? Esse tempo com Deus. Amém. Você acabou pegando aí esse particular e na verdade você viu que era mais uma necessidade, né? Sim. Você, Valdeci, como que foi? Conta, se quiser ler, né? Porque o intuito mais era escrever também, igual o Júnior ele escreveu também, só que ele acabou decorando um pouco, mas o intuito era escrever e ler realmente. Por que que eu queria que vocês lessem? Porque a questão de você escrever é naquela flor do momento. Poxa, eu estou vivendo isso aqui agora, e você acaba escrevendo as palavras. Então você lendo o que você escreveu, até muitas das vezes você acaba escrevendo alguma coisa que você nunca imaginaria que você tivesse escrito. Então eu gostaria que você compartilhasse também, Valdeci. Eu digo que foi uma sensação única, uma sensação muito maravilhosa. Tipo, faltou lágrimas, mas não faltou palavras. Faltou lágrimas, mas não palavras, né? É assim, compartilha conosco e depois acaba lendo também, se você puder, ler para nós aí o que você escreveu. Foi uma sensação maravilhosa. Foi uma sensação única, na verdade, né? Isso é pra gente ver quão maravilhoso é você ter teu tempinho lá pra Deus lá. Não tempinho, ter seu momento com Ele. Mas eu digo que é uma sensação muito boa. Eu chorei, faltou palavras. Quando faltou palavras, eu adorei o nome dele. Na hora do louvor também, na hora da oração, na hora que eu li a Bíblia. Eu digo que é uma sensação muito boa, porque... Mas eu vou ler aqui, já tá. Foi um momento bom, né? Foi um momento bom. Se falar mais um pouquinho, é perigoso chorar de novo. Eu digo que é uma sensação muito maravilhosa, sentir a presença do Espírito Santo. Sentir ele me abraçando, sentir ele me tocando. Meu coração começou a queimar, querendo mais e mais da presença dele.
Meus olhos começaram a transbordar de lágrimas. Essa presença dele foi tão forte e maravilhoso que eu só conseguia adorar o nome dele e dizendo: Santo, Santo, Santo és o Senhor. Caminho, a verdade e a vida. É meu único Salvador. E sentir ele no meu quarto é extraordinário e um sentimento único na presença dele. Amém, amém, glória a Deus. Escreveu palavras profundas, né? É perigoso depois, quando ele assistir o programa depois, ele é perigoso chorar novamente, né? Amém, glória a Deus. Quer posicionar mais alguma coisa? Eu não sei, mãe. Eu digo que é bom esse momento. É bom você, tipo, fazer mais vezes também. A gente aprende também que quando se faz uma vez, é bom também, né? É bom esses momentos bons assim. E nisso você acabou percebendo também o quanto a gente é tão falho de não dar esse tempo que faz muito bem pra nós, né? A gente percebe também, né, que a gente eu também estava precisando disso também. Amém. Isso aliviou um pouco das minhas... Dos pesos, né? Os pesos. David, fala pra nós um pouco sobre o que você sentiu nessa experiência e depois, se possível, lê o que você escreveu pra nós aí. Chega, é tanta coisa. Não, lê, resume o que você puder resumir, mas conta pra nós, compartilha e depois dá uma leitura básica aí do que você escreveu. Não, eu digo assim que foi uma sensação muito boa, por causa que fazia tempo que eu não fazia isso, né? Porque a gente acaba não fazendo isso por conta às vezes, da rotina, por conta do cansaço, né? Do trabalho. Mas eu falo que foi uma sensação muito boa. Daí também eu comecei a ler, né? Aí eu comecei a ler Provérbios, né? Que eu abri. Fazia tempo que eu não tinha essa experiência, por conta que, às vezes, por causa mais da rotina, né? Por causa da rotina, do cansaço. Aí a gente acaba não tendo mais, tipo, aquela intimidade, né? Aí, essa semana eu tirei uns 3 dias pra ter essa experiência, né? E eu digo que foi uma experiência muito boa, por conta que eu aprendi várias coisas lendo, né? Aí eu comecei a ler Provérbios, que daí, no caso, ensinava que eu teria que ter mais sabedoria, que eu achava que eu tinha um pouco de sabedoria, né? Até eu ler Provérbios, né? Aí ali ensinou que eu não tinha quase nada. Aí ali eu comecei a ler ali. Aí eu aprendi que eu tinha que ter mais sabedoria sobre a palavra, que tendo sabedoria da palavra e do que Deus ensina para nós, a gente não acaba tropeçando no mundo, né? A gente não acaba indo pelo caminho dos ímpios, né? Foi isso que eu aprendi. E você pode compartilhar conosco aí o que você escreveu depois de toda essa experiência? Eu vou resumir. Pode resumir, não tem problema. A parte mais importante que você sentiu ali. A parte mais importante? Isso, pode ser. Aqui, ó. E onde fala assim: escute, filho, quando falo com você, aceite quando falo com você e te corrijo, pois te ensino o caminho correto, harto e com uso. Quem, tipo, aqui mais sobre quem seguir realmente de fato a palavra de Deus, tipo, na terra terá vida longa e boa e bela, e tendo o ensinamento e o caminho da sabedoria e a maneira certa de se vivê-la. Que praticamente é sobre a gente não apenas ler e ter a sabedoria, mas botar em prática. Sim, perfeito. Tá ótimo. Então, assim, para todos, né, que acompanharam essa experiência, né, vamos se dizer assim, todos viram a mesma necessidade e sentiram falta de fazer isso frequentemente, né? E viu o quanto isso é bom para nós, né? Eu vi um de vocês comentando que o quanto fazia tempo que não fazia isso, que não tirava esse tempo de qualidade com Deus. É sobre, às vezes, a gente está sendo ministrado lá na palavra, às vezes eu estou lá ministrando em cima do altar e várias vezes eu já falei isso para vocês, sobre a questão que Deus, ele não quer apenas você dentro da igreja. Ele quer você todo o tempo, ele quer que você tenha esse tempo de qualidade com ele. Então não adianta somente ir para a igreja. Eu vou para a igreja no domingo, vou para a igreja na sexta, aí tem jovens de final de semana, tem ali a oração na terça, tem mais ensaio, mas espera aí, será que só isso é suficiente para Deus te conhecer?
Será que isso realmente é suficiente para você olhar para a cruz e dizer, eu conheço meu Deus e meu Deus me conhece? Então o livro de Mateus, ele deixa bem claro, a partir do capítulo 5, 7 ali também, ele já vem relatando sobre isso, que Deus, ele no grande dia, ele vai olhar para nós que ele não conhece, ele não vai chamar pelo nome, ele vai dizer, maldito, eu não vos conheço. Então não adianta a gente pensar assim, então quer dizer que só de eu ir para a igreja, pronto, Cristo me conhece. Não, você só vai ser conhecido por Deus quando você tiver intimidade e relacionamento. Amém? E isso que vocês fizeram foi ter intimidade e relacionamento com Deus. É como eu tenho o costume de dizer, a igreja é apenas um quartel de guerra onde nós vamos lá para ficar fortes para as batalhas e ganhar mais estrutura e força. Agora o lugar de intimidade, relacionamento e conhecimento é você e Deus. Amém? Como foi citado aqui também pelo Júnior, né? Mateus 6:6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. E ele te ouve e te responde. Então vamos lá, né? Deu aí uns 15, 20 minutos aí para vocês poder ver o que a gente tinha de experiência para trazer do último, e eu quero sempre continuar nessa pegada, trazer um desafio para vocês praticarem, e eu creio que vocês vão gostar e vão cada vez mais ter proximidade com Deus, né? Então, Frequência Jovem de hoje, nós temos o tema, né, que eu deixei anotado aqui, ó, e o nosso tema hoje é: o cristão pode viver uma vida dupla? É uma pergunta, né? Sim. Vamos trocar ela. O jovem pode viver uma vida dupla? Né? O cristão pode viver uma vida dupla? Esse último sábado eu estava fazendo um seminário que basicamente a gente tratou sobre um desses assuntos, né? E eu tenho certeza que todos gostaram, né? Teve bastante repercussão, foi meio extenso, né? Apesar da gente ter avisado que seria um pouco extenso esse seminário, esse estudo para jovem, mas deu tanto resultado que teve gente me pedindo né? um segundo seminário. Teve gente já pedindo para a gente trazer um estudo voltado para outro tipo de coisa, como também, eu não sei se vocês também têm esse interesse, mas teve gente falando, pastor, monta um segundo seminário com mais estudo para nós, porque foi muito bom. Eu falei, então tá, nós vamos se programando, né? Vamos buscando mais tema, mais conhecimento, e assim vamos se aprofundando mais da palavra, tá? Então aqui nós temos aí o tema, né? O cristão pode viver uma vida dupla? Para você, Júnior, sim ou não? Pode ter uma vida dupla? Não. Por quê? Em rápidas palavras. Porque é um perigo, né? A própria palavra do Senhor vai dizer que nós não pode jorrar duas águas, né? Amém. Ou é água doce ou é água amarga, né? Amém. Então, a gente como cristão, a gente tem que tomar uma decisão, né? E essa decisão até que ele venha, né? Amém. Essa decisão que a gente possa tomar do fundo do nosso coração. Falar, não, eu quero servir a Deus de corpo e alma, Ele é o único Salvador e Ele é o único que vive para sempre, né? Então, essas minhas palavras. Amém. Valdeci, sim ou não, e o porquê? Em rápidas palavras também. Não, porque, o crente não pode ter duas personalidades. Ou, porque a gente tá dentro da igreja é uma, chega e tá na fora da igreja é outra. Daí não é muito bom não, mas daí por isso que tem que ser só uma personalidade. Na verdade fica em cima do muro, né? Sim, não sabe para qual lado vai, fica naquela indecisão. Daí, é melhor você ter uma cabeça só, uma mentalidade, do que você ter duas. Você é uma pessoa dentro da igreja, vai lá, louva e glorifica a Deus, e chega lá fora e vai, fuma, bebe, faz coisas mundanas. Sim. Eu digo que não por conta disso. Amém. David? Sim ou não, e o porquê? Não por conta que ou você é cristão ou você é do mundo, entendeu? Você não pode querer viver nos dois. Você quer ser do mundo, no domingo você tá na igreja, na segunda você tá no mundo. Exatamente. Ou por causa que, ou senão você é cristão ou você é do mundo. Não adianta você ficar em cima do muro, né? Na verdade não leva a nada, né? Como se diz, aqueles que são morno, né? Que se diz estar no meio termo, não é nem sim e nem não, vai ser vomitado da presença de Deus. Então é algo bem pesado, né? Então vamos lá, o texto que nós vamos usar aqui está escrito lá em Mateus, capítulo 5, o verso 13 e o verso 16, tá? Que diz assim a palavra de Deus: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois também a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, ou debaixo de uma cama, né? Mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. É possível servir a Deus na igreja e viver diferente durante toda essa semana, simplesmente? Então, o que a gente vê aqui com a base dessa palavra é que, será que Deus ele espera que nós sejamos cristãos verdadeiros? Ou que nós estejamos, como diz aqui, na simplicidade do Evangelho, né? Ou apenas nos cultos, ou em todos os lugares? Como viver uma fé verdadeira na escola, no trabalho, no meio dos amigos? Como você viver essa fé? Então é praticamente isso que nós devemos refletir com a base dessa palavra, tá? Muitas pessoas elas conhecem a Jesus somente apenas de ouvir falar, mas nunca tiveram experiência. A tarefa que eu pedi para vocês fazerem em casa é exatamente por isso, para vocês não terem somente Jesus como, eu ouvi alguém falar de Jesus. Eu estava ali e tal, na igreja, eu ouvi alguém falar de quem era Jesus e das suas experiências. E às vezes, muitos dos tempos e muitas das vezes não teve uma experiência verdadeira com Cristo. Então, basicamente, o que vocês fizeram em casa foi ter uma experiência com Cristo. Então, vocês podem chegar e falar, nossa, eu já tive uma experiência com Jesus. Eu sei quem é Jesus porque eu tive uma experiência com Ele. Igual o Valdeci falou, você também falou, né, o Júnior, que chorou bastante. Ou seja, isso é ter a presença do Espírito. É você viver e ter uma experiência com Ele. Então, isso também serve para nós, né, em casa, de sempre termos aí esse tempo com Deus, esse tempo de qualidade, de olharmos para a cruz e falarmos, espera, será que realmente eu já tive experiência com Ele ou eu vou ficar vivendo de experiência de outras pessoas? Vivendo o que os outros contam, vivendo o que os outros compartilham. É chegado o momento da gente termos a nossa própria experiência, da gente viver as nossas próprias experiências, amém? Amém. Então aqui, outras pessoas elas frequentam a igreja, mas ainda não permitam que Cristo transforme completamente a sua vida. Então assim, a gente pode ver que várias pessoas hoje em dia vivendo nesse mundo, simplesmente elas não conhecem a Cristo de verdade, né? Também tem, as pessoas hoje em dia conhecem a Cristo pelos feitos dele e também pelos seus milagres, mas não conhece, conhece só por conhecer também. Não buscam, e tem pessoas também que quer milagre, mas não... É aquele ditado, né? Eu quero a cura, quero o milagre, mas não quero o curador, não quero o representador, o dono da bênção, né? Eu quero o milagre, mas não quero o dono do milagre. É basicamente isso, né? Basicamente isso. Amém, glória a Deus. Então, assim, a gente pode ver hoje o que a gente vive nesse mundo. A gente vive um mundo em que as pessoas... É mais fácil você chegar numa pessoa e ela falar que quer viver o milagre do que ela querer olhar para a cruz de verdade e falar, eu quero seguir o dono do milagre. Lembra quando Jesus diz, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, essa palavra, ela causa muito dano na mente da pessoa. Porque a pessoa ouviu uma coisa dessa, ela fala assim, peraí, então eu preciso abandonar tudo que eu sou? Preciso abandonar minha identidade, preciso abandonar minhas ideologias, preciso abandonar, se for necessário até o meu caráter, eu preciso abandonar tudo por causa de Cristo? Com certeza. Porque no mundo, por que eu falo do caráter? Porque no mundo, às vezes, o teu caráter não é bom. Às vezes você está vivendo num mundo ao qual o teu caráter é de um enganador, de um mentiroso, é de uma pessoa adúltera, de uma pessoa que vive na prostituição, de uma pessoa que vive nesse mundo dissolutamente. E quando você vai para Cristo, você tem que mudar tudo, você tem que morrer para este mundo e viver para Deus. Amém? Amém. Então a gente pode ver com essa base. Eu queria usar um texto aqui de Tiago, né, sobre o que é ser um cristão, né, não apenas de um título, mas sim um estilo de vida. Tiago capítulo 1, verso 22, a palavra ela diz assim, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então você está vendo qual que é o peso dessa palavra? Porque basicamente quando você ouve, o Valdeci, essa palavra, o que vem na tua cabeça? Sede cumpridores desta palavra e não apenas ouvintes ou enganando-vos a vós mesmos.
Eu digo assim que não adianta você só escutar essa palavra e deixar passar assim. Você tem que seguir ela, tipo, espelhar também para que outros façam a mesma coisa. Não só ouvir, tipo, só ouvir no ouvido e sair pelo outro. Você tem que realmente querer ouvir e aprender e, tipo, explicar para o máximo de pessoa que você puder. Que a pessoa faça a mesma coisa. Não Isso. ser só ouvintes, né, mas praticantes, né? Praticantes. Então, assim, não sei como que passa na cabeça de cada um de vocês, né? Porque cada um pode pensar diferente, mas o livro de Tiago, ali, escrito pelo apóstolo Paulo, ele é muito simples e objetivo em dizer, a gente não pode apenas só ouvir falar, a gente tem que viver. E ele termina a frase do versículo dizendo, pensando que você está se enganando, né? Ou pensando que está enganando alguém, mas está se auto-enganando, né? Vamos se dizer assim, corrigindo essa palavra da melhor forma, né? Mas a gente não está enganando ninguém a não ser nós mesmos. Porque não tem como enganar a Deus. Não tem como achar que a gente está enganando a Deus. Então não, a gente tem que parar de só ouvir e começar a viver. Então eu queria aproveitar esse momento, já fazer também essa pergunta para o jovem David, né? David, fala para mim, na prática, o que é ser sal da terra e luz do mundo? Na tua vida, no teu cotidiano, na sua vida prática, assim, o que é para você ser sal da terra e luz do mundo? Sobre ser sal e luz do mundo, o sal é basicamente, nesse tempo, o sal era para preservar a carne, né? Para não estragar, né? Aí, tipo, eu me imagino assim que para nós ser sal da terra, como diz a palavra, sal da terra, é para nós, tipo assim, ser como se fosse, tipo, um espelho de Deus na terra. Seja sais da terra, entendeu? Aí, sobre a luz do mundo, é para nós ser luz, não especificamente para nós, tipo, aplausos para nós, para que os outros nos vejam. É para que os outros vejam Jesus em nós, Jesus em nossas vidas. Sim, basicamente você se baseia na palavra sobre ser a luz do mundo, é mostrar o caminho certo, né? Ser a clareza deste mundo, né? E sobre a questão do sal, né, que nós podemos olhar, ele tanto serve para conservar, como ele também serve para dar sabor. Não sei, tem um termo bem relativo que eu já usei várias vezes sobre a questão do sal, né? Você vai lá, você pode comer uma comida. Vamos lá, que você fez um arroz para você comer. Aí esse arroz você esqueceu de pôr o sal. Vira uma comida insossa, sem sabor nenhum. E não é gostoso. A gente sente falta do sal. Só que por outro lado, numa outra cena, você fez um arroz novamente, só que você colocou sal demais. Você salgou, então o sal está aparecendo demais. Dá para notar o sal. Agora, quando você faz a comida no nível perfeito, na quantidade certa de arroz, você não sente mais o sal, você nem liga se tem ou não sal. Fica ali naquele equilíbrio e você gosta, a comida fica mais prazerosa e mais saborosa. Então você está vendo quando ele fala para nós sermos o sal dessa terra, o que eu costumo trazer para a nossa realidade, trazendo para você de casa também aprender isso, é que a gente não pode ser nem de mais e nem de menos. A gente tem que ser no nível e no equilíbrio correto, ao ponto para vocês entenderem que se a gente não estiver lá, os outros têm que sentir a nossa falta. E se a gente tiver demais, aí já causa incômodo. Então tem que ser no nível certo, tem que ser com equilíbrio. Entendeu? A gente não pode estar demais para ficar aparecendo. A gente tem que ser neutro. Mas quando a gente não estiver lá, eles têm que sentir a nossa falta. Então você está vendo para que realmente serve essa base? E sobre a luz do mundo, é simplesmente resplandecer os passos de Cristo, né, David? Como você disse agora. É você refletir a imagem e semelhança e você ser a luz para esse mundo de trevas, esse mundo de pecado, esse mundo totalmente dissoluto, né, que nós vivemos hoje. Uma pergunta agora para ti, o Júnior. Por que algumas pessoas demonstram uma fé dentro da igreja, mas vivem diferente durante a semana? Olha, eu vou usar como experiência, né? Para eu poder explicar melhor. Eu tive um tempo que eu era duas pessoas, colocar assim. Era tanto cristão e tanto do mundo, né? Então, assim, a gente chega um momento, porque a palavra diz que a gente tem que renunciar, né? A gente tem que renunciar a gente mesmo, né?
E trazendo para a nossa realidade hoje, nós como jovem, é difícil a gente querer renunciar a alguns hábitos, né? Alguns desejos, colocar assim. Então, assim, no mundo, trazendo assim, a gente tem mais liberdade, colocar assim para ficar mais fácil. A gente tem mais liberdade, porque ali a gente não pensa em nada. Ali a gente só faz, a gente gasta a energia que a gente tem para gastar, né? Mas depois vem aquele vazio, né? Aquele arrependimento, né? Então, eu entendo assim, que quando a gente se entrega verdadeiramente para Cristo, de corpo e alma, né? Que a gente vai lá, anuncia que Ele é o único Salvador, né? Que veio para nos salvar, que a gente venha, né? Ser uma fé verdadeira, né? Não que a gente venha, tipo, ser duas pessoas, né? Ser dois objetivos ali, mas um só. Porque eu entendo que a gente pode enganar nós mesmos, né? Às vezes a gente pode ali pensar, tá enganando o pastor, tá enganando isso, tá enganando a turma da igreja. Mas o único ser que a gente não pode enganar é Deus, que Ele está sempre presente, né? Em todo lugar, em todo momento, né? Então ali eu penso, né? Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se a gente está sendo verdadeiramente cristão ou não, né? E a palavra diz que isso tem um preço, né? Que é o salário do pecado, é a morte, né? Mas o dom gratuito de vida é de Deus. Vida, né? Então eu entendo isso, que a gente hoje a gente possa pensar, a gente como jovem, a gente pode pensar sobre isso, né? Ou a nossa fé, aonde está, né? Eu penso assim, sempre quando eu voltei para o caminho do Senhor, eu pensei, né? Meditei, aonde está a minha fé? A minha fé está na palavra, a minha fé está em Deus, eu estou buscando verdadeiramente, que a gente venha meditar nisso, né? É isso. Amém, amém, glória a Deus. Valdeci, hoje, nos tempos, né, como um jovem pode demonstrar que realmente pertence a Cristo sem precisar ficar falando o tempo todo que é cristão ou que serve a Deus? Como que ele pode fazer isso? Como que ele pode demonstrar isso? Ele pode demonstrar com atitudes, gestos e nem tipo para a pessoa entender também que tipo é com atitudes. Com atitudes você faz, que você mostra quem você é e que tipo atitudes que a pessoa tipo fala, você tá tipo você é crente, essas atitudes assim que mostram quem você é verdadeiramente. Não adianta você só falar que é. Você tem que mostrar e provar que é mesmo. Porque falar, todo mundo fala. Falar que eu, tipo assim, eu sou cristão. Amanhã vai na igreja no domingo, na segunda tá em alguma coisa, tipo, mundana. Daí, simplesmente foi palavras. Saiu. São palavras vazias, né? Você tem que demonstrar com atitude, gestos, tipo, o jeito de agir também, para demonstrar. E é isso. Sim, na verdade é uma realidade que nós vivemos hoje em dia, né? Porque tem hoje em dia, muitos jovens, muitos cristãos que vivem esse tipo de vida, né? Eu tô no domingo na igreja, sirvo a Deus, adoro, tô na sexta, tô nos outros dias de culto, às vezes como as igrejas também tem culto de quarta, de quinta, tá lá, tá adorando a Deus, daqui a pouco na segunda-feira, ou no outro dia e tal, tá lá, vivendo dissolutamente, tá vivendo nesse mundo pecaminoso, né? Tá vivendo nesse mundo, vamos supor, largado, né? Como se diz hoje nos tempos, né? Tá vivendo dissolutamente, como diz a parábola do filho pródigo também. Às vezes até no mesmo dia, né? Depois até do culto, no mesmo dia. Às vezes sai do culto, já vai. Tem um amigo que chama pra você em algum lugar, daí você vai. Ou às vezes deixa de ir no culto ou em alguma coisa que tem na igreja exatamente por esse tipo de vida. Então praticamente basicamente é isso que nós vivemos, né? Hoje em dia nós vivemos esse tipo de tempo e nós estamos aqui para refletir a luz do mundo. Refletir, sendo luz nesse mundo, na verdade, né? Conjecturando a palavra certa, né? Mas agora perguntando, né, para vocês acreditam que as atitudes mostram Jesus para as pessoas? Em que você ainda precisa melhorar?
Vocês acreditam que a atitude de vocês hoje, se eu perguntar de um a um para vocês, acham que a atitude de vocês estão mostrando ser um verdadeiro cristão ou vocês acham que precisa mudar alguma coisa ainda? Eu digo que sim, que minhas atitudes mudaram muito. Que as atitudes que, quando eu era do mundo, as atitudes que eu fazia demonstrava que eu era do mundo, mas agora as atitudes que eu realmente mudei, agora que eu estou fazendo, tem uma grande diferença. Mostra que eu busquei renovação, que eu busquei a Deus. E é isso. Amém. Júnior? Sim. Hoje suas atitudes mostram você como um verdadeiro cristão ou precisa mudar alguma coisa ainda? Sim, algumas atitudes minhas mudaram bastante, né? Tanto o meu hábito dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? Tanto na amizade também, né? E tanto no particular com Deus, né? Então, assim, mudou muito, né? Colocar assim a minha vida, né? Tanto na parte familiar também, né? E é isso. Amém. David? Você acha que as suas atitudes hoje demonstram você como um verdadeiro cristão ou ainda tem coisas que precisam ser mudadas? Eu acredito que sim, mas tem algumas coisas ainda que tem que mudar. Mas eu tô dando o meu máximo para poder mudar. Mas eu acredito que sim. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, trazendo para a vida real, o David, querendo fazer essa pergunta, vamos imaginar uma situação de alguns jovens, vamos por você e os teus amigos, aí os seus amigos começam a fazer piadas sobre alguém, né, na tua presença ou com você. Qual deve ser a tua atitude como um cristão? Bom, eu acredito que você pegar e debater com essas pessoas, eu acho que não é uma boa, eu acho que não é uma atitude correta, né? Mas sim você ceder, deixar eles falarem, por causa que você discutir só vai causar, né, mais... Tem que deixar pra lá, né? Deixa pra lá. Eu acredito nisso. Amém. Valdeci, vamos colocar agora no tempo de hoje também. Vamos supor que você está num ambiente onde todos fazem coisas erradas. E eles vêm, chegam em você e dizem assim, ninguém vai saber. O que você faria? Mas se alguém chegar assim, um dos meus amigos, porém, chegar e falar um negócio desse pra mim, eu digo, mesmo que daqui não saia, mas daqui não dá pra esconder nada de Deus. Nós não escondemos de nada, pode esconder de pastor, pode esconder de quem for, mas, querendo ou não, Deus vai saber, e não tem o que você esconder de Deus também. Uma hora o próprio Deus revela, então, né? Revela, daí é pior, é melhor você evitar, não andar com essas companhias, porque querendo ou não, hoje em dia, não vamos dizer, tem muitos que dizem, tal amigo me levou pro mundo, tal amigo me levou pra pecar. Você vai porque você quer. Sim, a escolha, Teu amigo né? não te forçou a nada. Só convidou, né? Só convidou, só chamou. Você foi porque você quis, você foi porque você sentiu vontade. Então, é você mesmo. Se você cometeu o pecado, você tem que... Depois você vai ser cobrado. Sim. Você não pode jogar nas costas do outro, mesmo que ele tá errado também. Mas você tá mais errado porque você aceitou e porque você teve vontade de ir. Eu tenho o costume de sempre dizer uma coisa assim, que Deus ele sempre vai tratar com a verdade. Então, o que acontece? Diversas vezes nós vivemos em situações que as pessoas pensam que conseguem esconder as coisas de Deus, ou tenta fugir, né, das responsabilidades, ou tenta fugir e enganar. Aí o que acontece? Não adianta você tratar com mentiras, não adianta você esconder o que você está fazendo, algo assim. Uma hora vai vir. Tem uma coisa que eu sempre falo lá para vocês lá, que Deus ele sempre mostra. Só que tem momentos que Deus ele não mostra de imediato. Ele permite que a própria pessoa se conserte primeiro, para depois ele nos mostrar. Quando acontece da pessoa não estar se consertando, ela não está se corrigindo, não está buscando atrás da verdade, o que acontece? De duas uma, ou Deus envia alguém para falar, ou Deus mostra diretamente para o pastor, ou ele mostra diretamente para alguém. Então não adianta, Deus sempre vai mostrar. Você está entendendo? A não ser que você se conserte. Às vezes ele está tratando você e ele te dá a oportunidade de se consertar para você não ser humilhado diante dos outros, porque acontece. Na Bíblia mesmo você pode ver várias e várias vezes pessoas sendo humilhadas por causa de pecados, por causa de mentiras, e Deus deu o tempo para conserto. A pessoa não se consertou. Vamos usar a passagem lá de, se eu não me engano, não sei se está escrito lá em Êxodo,
eu acho, não sei se é Êxodo Levítico, que fala sobre Ofni e Finéias, né? Os filhos de Eli, não sei se está em 1 Reis, eu não lembro onde está escrito, mas ali no começo, onde nós vemos os dois filhos, onde adulteravam, eles fornicavam, eles ficavam com várias mulheres do tabernáculo, eles consumiam com as ofertas do povo, em vez de entregar para Deus, eles pegavam as melhores partes para eles, em vez de ofertar a Deus, e Deus avisou não expôs para o povo, só que o povo começou a ver. E o profeta Eli não queria enxergar. Então Deus avisou uma vez, avisou 2 vezes, avisou 3 vezes, mandou um profeta lá, revelou, falou, está acontecendo, se conserte, avisou o sacerdote, o pai deles, e nada. Aí chegou o momento que Deus veio e cobrou. Ou seja, Ele nos dá a oportunidade do perdão. Ele nos dá a oportunidade do arrependimento, mas nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. O livro do apóstolo Paulo também é bem claro, aquele que confessar alcançará misericórdia. Então não é, vamos supor assim, que você será condenado pelos seus pecados, mas se você deixar ele se agravar, aí que está o perigo. Porque daí a palavra diz que Deus veio, desceu e consumiu os dois. Ofni e Finéias foram mortos com fogo que desceu do céu, porque deu oportunidade para arrependimento, 1, 2, 3, 4, e eles não se arrependeram, e Deus foi e matou os dois. Então vocês estão vendo o que pode acontecer? Agora imagina, Deus hoje ele está te dando oportunidade. Quem sabe você está assistindo esse podcast ou está participando desse podcast e Deus está falando assim, confessa o teu pecado, confessa tudo. Não minta mais, não peque mais, não erre mais. Eu estou te dando oportunidade de arrependimento. Estou te dando oportunidade de você confessar para alguém e você conseguir alcançar a misericórdia de Deus. E você conseguir receber a graça do Altíssimo e o perdão. Não será condenado por isso, mas você receberá o perdão e a graça do Pai. Amém? Então Amém. Hoje, vamos lá. Agora, Júnior, uma pergunta para ti, né? Hoje, vamos imaginar. Como você consegue manter o mesmo comportamento da igreja quando ninguém está olhando? Como é isso? Essa pergunta pegou eu agora, né? Mas o que eu posso falar? É a nossa consciência, né? A gente pode ser cristão, né? Tanto dentro da igreja e tanto fora, né? Porque assim, eu penso assim, o pastor não tá vendo, ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, tá sondando meu coração, tá sondando meu íntimo e o meu particular com Ele. Então assim, não adianta eu ir lá na igreja, glorificar, louvar, ministrar a palavra, ou ser um jovem diferente na igreja e lá fora... Assim, viver dissolutamente, né? Isso, meu pastor não tá vendo, eu vou fazer isso. Vou fumar aqui, vou beber aqui, meu pastor não vai ver, meu pastor não vai saber, entendeu? Então, assim, é a consciência, né? Até que eu entendo assim, eu já tive essa experiência, né? De quando eu fui cometer algo de errado, o Espírito Santo me mostrar, né? Falar, não, aqui não, né? Olha para onde você está indo, olha o que você está fazendo. Igual o Senhor fala, né? Igual o Senhor falou, Deus ele mostra, né? Deus tanto mostra o pastor, que é o anjo da igreja, e Deus usa alguém para falar, né? Então, assim, eu já tive essa experiência também de alguém chegar e falar, tanto na igreja, porque eu não estava vivendo o que era para viver, que era segundo a palavra de Deus, né? Que a gente hoje venha viver segundo a palavra, né? Eu sei que não é fácil, que a gente é falho, que a gente é pecador, mas que a gente venha se esforçar, né? Para viver a verdade, né? Que é a palavra de Deus na nossa vida. Amém, glória a Deus. Praticamente viver para Cristo, né? É você olhar e falar assim, poxa, peraí, então eu estou vivendo aqui para Jesus e chegar em casa, eu sair da porta da igreja, já vou viver diferente. Então você, basicamente é isso, ter a tua consciência e saber quem você é de verdade, saber e ter uma identidade cristã, amém? Uma identidade cristã é aquilo que vai dizer quem você é verdadeiramente, né? Então assim, na opinião de vocês, qual é o maior desafio de viver, né? De viver com uma fé verdadeira todos os dias? Uma palavra rápida, David, para você qual é o maior desafio?
De quê? De ter a tua fé firme ali em Deus. De ter? Qual é o seu maior desafio? Você olhar e falar assim, opa, peraí, essa aqui é a minha maior barreira. Esse aqui é o meu maior obstáculo de manter a minha fé. Alguma coisa que te puxa para o mundo ainda, não sei, ou alguma coisa que te traz uma fraqueza. Qual é o teu maior desafio de manter a tua fé intacta com Deus? Cara, uma dificuldade que eu tenho, que eu falo bastante mesmo, é sobre, tipo assim, a minha casa, né? Que lá em casa, lá, tipo, nós não somos todos cristãos, né? Em casa lá, basicamente é só mais eu. Eu contra a minha casa, né? Aí eu falo que isso, tipo, me impede muito de alcançar aquela fé, aquela intimidade, sabe? Eu acredito que isso, por causa que lá em casa lá é como se eu fosse pilar da minha casa. Acredito que isso. Você acha que na verdade a casa então acaba sendo um pouco a âncora para você? Ser uma âncora que às vezes te traz para trás, você fala. Isso. Amém. O Júnior, para você, qual que é essa barreira? Algo que, vamos supor, na sua opinião, é um maior desafio para você continuar vivendo essa fé? Renunciar a alguns desejos. Alguns desejos aí carnais ou algo assim que você tem de pecados que ainda te puxa para trás como uma âncora, né? Isso, né? Tanto carnal, né? Tanto dentro da minha casa eu falo assim, eu tenho tanta minha irmã, né? Tanta minha cunhada, tanta minha sobrinha, né? Igual no dia lá da Expo. Eles foram pra Expo, me chamaram, me deu vontade de ir, né? Muito. Mas na hora eu lembrei da minha identidade cristã, né? Então, assim, é isso, né? É renunciar ao nosso desejo, né? Tanto carnal, tanto familiar, né? Amém, glória a Deus. Valdeci? Eu diria que olhares e pensamentos apenas que me afastam de ter essa fé. É o que mais te puxa como que mais me âncora. puxa. Amém, Eu glória a diria que era só Deus. isso. Não, Mas, tranquilo. Em nome de Jesus. Aí, Gente, agora um momento mais polêmico. Eu vou fazer umas 3 perguntinhas, uma para cada um. Vou começar com o Júnior agora. Eu gostaria de fazer, no caso, uma pergunta para você. A tua resposta eu quero que tenha fundamento bíblico, tá? Com base na Bíblia, daquilo que você conhece, tá? Existe diferença entre errar e viver no pecado? Sim. Por que você acha isso? Uma resposta rápida que vem na tua cabeça. Porque o errar, a gente tá sempre errando, né? E viver no pecado, né? É a gente saber que a gente tá cometendo aquilo e continuar, né? Em Romanos, como eu já falei, né? Em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte, né? Então, assim, eu penso que errar é perdoado, colocar assim, né? E agora, viver no pecado é você sabendo que você está pecando e mesmo assim continuar. Mesmo Fica insistindo, né, no mesmo erro. Você bater na mesma tecla, colocar assim, né? Então, eu trago sempre esse versículo de Romanos para a minha vida, né? Com alguns ali momentos que eu tenho. O salário do pecado é a morte, né? É o dom gratuito da vida. É o dom gratuito de Deus, é a vida, né? E Valdeci, agora para você, vamos lá. Uma pessoa, ela pode amar a Deus e continuar vivendo exatamente como o mundo vive? eu creio que não. Por conta quê? Que são duas coisas diferentes, né? Porque não adianta você você falar, eu amo Deus, falar eu adoro a Deus e depois você ir pro mundo e esquecer o que você falou. Porque não vai ser palavras vazias. Você falar uma coisa e cometer outra. Eu digo que são coisas que é a mesma coisa que ter duas personalidades. Ter duas identidades, sim, praticamente. Ou você tem uma com Cristo, ou você tem uma no mundo. Duas personalidades não funcionam. Ou você tem uma mente só, aberta para Cristo, ou você tem uma aberta para o mundo. Sim, você tem que saber o que você está fazendo também, as suas atitudes. Não adianta você falar assim, eu sirvo a Cristo, quero morar com Deus no céu, quero chegar lá. E você for falar isso num momento e no outro momento falar um palavrão. Ou ir para algum lugar que não esteja de acordo com
com o que você falou ali. São muitas coisas que Que te arrastam para trás, né? muitas Vamos se coisas. dizer assim. Então vamos lá, né? Uma pergunta agora pro David. David, até que ponto nós devemos nos adaptar à sociedade, ou os amigos, ou a nossa vida, sem comprometer os nossos princípios como cristão? Eu acredito que até onde a gente deve ir, até onde a gente consegue ir, tipo, dar um exemplo dos amigos, né? Quando você tá em meio dos seus amigos que não são cristãos, né? E mesmo assim eles te respeitam como você é cristão. Eles te respeitam, eles te tratam, né, da maneira correta. Agora, a partir do momento que ultrapassa isso, que já começa com piadinhas, brincadeiras sem graça, essas coisas, aí até ali já chega, né? Até ali é o limite. Eu Amém. acredito bastante nisso. Então, assim, uma última pergunta para todos, né? Se alguém observasse a vida de vocês durante uma semana inteira, perceberia que você é cristão apenas pelas atitudes? Sim ou não? Sim. No secreto, sem ninguém te ver, mas uma pessoa estivesse te vendo agora, diria que você é cristão verdadeiro ou não? Sim. E você, Valdeci? Eu creio que sim. Às vezes também, quando eu penso em falar alguma coisa também, eu já paro. David? Eu acredito que sim também, né? Sim, diriam que você é cristão verdadeiramente. Diriam. Amém, glória a Deus, isso é bom, né? E agora perguntando para você que está em casa, se alguém estivesse te observando durante uma semana inteira, diriam que você é um cristão verdadeiro? Ou diriam que, não sei, tenho minhas dúvidas para saber se é um verdadeiro cristão ou não, pelas atitudes, pensamento, o jeito que fala, o jeito que age em casa, o tipo de música que você escuta, o tipo de fala que você tem, se fala palavrão, se não fala, o jeito que você age no trabalho, nos amigos. Então, assim, é uma realidade que hoje muitos escondem, né? Então vamos lá, já estamos chegando praticamente ao final, né? Já chegando ao final do programa, né? Temos aí alguns minutinhos rápidos e antes da gente ir, eu quero fazer umas perguntas rápidas, né? Agora eu quero fazer um bate-bola bem rápido, com perguntas bem sucintas e objetivas, e a resposta de vocês eu quero que seja rápida também. Júnior, qual personagem bíblico para você representa fidelidade? Abraão. Abraão, amém, glória a Deus. Por quê? Em rápidas palavras. Eu vejo em Abraão com fidelidade porque quando ele foi levar o filho dele, Isaac, né? Que Deus pediu ali, né? E ele esticou a mão, né? Deus falou, Abraão, não estique a mão contra o teu filho, né? Ali eu vejo que Abraão colocou a Deus acima de tudo, né? Acima da vida do filho dele. Amém. David, agora para você, qual versículo mais desafia a sua vida hoje? Qual versículo desafia mais minha vida? Isso. Assim, eu acredito muito eu não vou lembrar o nome exatamente. Cita, pode só citar qual onde versículo. está escrito, mas é aquele que fala vão e espalhe uma coisa assim. Ide pregar o evangelho? Ide pregar o evangelho. Por causa que, tipo assim, agora eu tô um pouco mais solto assim, sabe? Mas antes eu tinha muita vergonha disso, tipo assim, de falar É com as difícil de pessoas. acreditar, né, que você tenha vergonha de alguma coisa, Não, né? mas é meio difícil, né? Pro pessoal que tá em casa, né, só dizendo, é meio difícil acreditar que ele tenha vergonha, mas tá bom, a gente vai acreditar em você. Então, o seu maior desafio é ir pregar o evangelho. Para você é o versículo que mais puxa, Que mais me bate te na trava, minha cara. né? Amém. E bate na cara, palavra pesada, viu? Então vamos lá, Valdeci, agora para você, qual palavra define um verdadeiro cristão? Uma palavra que define. Uma palavra? Isso. Ser espelho de Jesus Cristo, demonstrar com Ser a atitudes, imagem e semelhança, ser né? imagem e semelhança, e demonstrar com atitudes também que você é o que é, você é cristão, para o povo também, tipo, porque falar uma coisa todo mundo fala, daí Amém. tem que demonstrar, tem que provar, Amém. isso aí.
Amém. E agora eu quero já aproveitar que a bola tá junto contigo. Eu queria já finalizar com uma última pergunta, né, que vai ser direcionada para todos, tá? Então já dizendo, eu quero que você complete, igual a gente fez no primeiro programa, como você já participou, vou continuar contigo. É para completar a frase. Eu vou dizer a frase e você vai completar o que significa. E assim os dois também, tanto o David quanto o Júnior, já vão entender como que é o desafio e você em casa também já faça para você entender o jeito que a gente gosta de trabalhar. Então vamos lá. Valdeci, seguir Jesus vale a pena por quê? Porque é o único caminho verdadeiro. Amém. Júnior, seguir Jesus vale a pena por quê? A primeira palavra que vem na sua cabeça, assim. Vida. Vida. Então, seguir a Jesus vale a pena porque é vida. Amém. David, seguir a Jesus vale a pena por quê? Pela salvação. Amém. Amém. É válido. É válido. E para você, seguir a Jesus vale a pena por quê? Pense e reflita nisso. Amém? Então, já vamos aí para o desafio, tá? O desafio da semana. Eu quero que vocês gravem bem. Depois, você que está em casa também grave bem esse desafio. E você que é jovem aí da nossa igreja, sabe que talvez no próximo programa é você que vai participar. Possa ser uma surpresa, mas eu quero que você faça esse desafio também, porque será cobrado de você aqui no próximo programa. Amém? Então vamos lá. O desafio dessa semana é, durante essa semana, você vai escolher um ambiente onde normalmente é mais difícil demonstrar a sua fé. Vamos usar exemplos, né, como escola, o ambiente da casa da tua família, quem sabe o povo não é cristão, ou quem sabe no teu trabalho. Então são ambientes, né, faculdade, redes sociais, entendeu? Onde você simplesmente sabe que não tem como você ter uma vida cristã. Não é sabe que você tem uma vida cristã, mas assim, que seja difícil demonstrar que você é cristão. Um ambiente que você sabe que tem dificuldade, tá? E durante isso você vai praticar uma atitude, tá? Que reflita o caráter de Cristo. Vou explicar agora o que vocês têm que fazer. Vou usar 5 exemplos, mas vocês podem pegar algum outro. Mas 5 exemplos mais fortes que vocês podem estar usando no meio. Vamos supor que vocês escolhem na escola. Eu escolhi no meio do meu trabalho. Eu escolhi na minha casa onde ninguém é cristão. Eu escolhi em tal lugar e fiz isso. Então você vai ter que escolher uma dessas coisas ou alguma outra coisa que seja uma atitude cristã, entendeu? Onde é um ambiente difícil. Não estou falando dentro da igreja, não estou falando já no meio que o povo é cristão, que nem vou usar o Valdeci como exemplo. Lá você sabe que todo mundo vai para a igreja, então não seria interessante você fazer na sua casa, porque lá não seria difícil. Então tem que ser um lugar que seja difícil de você praticar a tua vida como cristã. Vamos para o Júnior. O Júnior seria um pouco mais difícil na casa dele, porque ali é só ele que serve a Deus. O David ainda tem a mãe dele que vai, o Pedro que vai para a igreja, que serve a Deus. Então também já seria mais fácil fazer na tua casa. Então teria que ser um ambiente mais difícil, tá? Então vamos lá. Quais são essas atitudes? Vou citar 5 delas e vocês podem escolher uma ou podem escolher alguma outra que não seja essas, mas que também demonstre uma atitude cristã. Primeiro, perdoar alguém que te magoou. Chegar até a pessoa e dizer para ela que você perdoa ela, mesmo sem ela te pedir perdão. Amém? É uma atitude difícil no meio de um povo que seja difícil. Segundo, pedir perdão a alguém que você ofendeu. Às vezes você praticou alguma coisa, você ofendeu, você mentiu, você fez alguma coisa que magoou essa pessoa e você pedir perdão para ela. É uma das atitudes também. Segunda, essa daqui ela é uma que eu gostaria que um de vocês escolhessem para fazer. Orar por alguém que está passando por dificuldades. Só que não é dobrar o joelho em casa. É você saber que a pessoa está precisando, você sabe a dificuldade que ela está passando, é chegar nela e falar, eu posso orar pela sua vida? E você oferecer uma oração e orar por ela ali. Sem precisar colocar a mão, mas quem sabe colocar a mão no ombro ou algo assim e orar por essa pessoa, ou segurar na mão dessa pessoa e orar por ela. Então é uma atitude também. E que seja alguém que não seja da igreja, tá? Um ímpio, né? Alguém que esteja vivendo no mundo. Quarta atitude, passar o dia inteiro sem reclamar de nada. Você passar o dia sem reclamações, só agradecendo. Pastor, mas hoje o dia foi difícil. Agradeça. Mas hoje o dia foi pesado. Agradeça. Você não vai reclamar de nada. Por pior que seja e pior das coisas que aconteça, você só vai agradecer. Você vai lembrar dessa tarefa e você vai agradecer. Amém? Amém. Outro desafio, fazer uma boa ação em segredo.
apenas para glorificar a Deus. Você ir lá e fazer uma boa ação, uma boa atitude para alguém ou ali numa situação, sem esperar nada em troca e sem ao menos sair fazendo alarde com as pessoas, mostrando o que você fez em secreto. E depois nós vamos chegar aqui e você vai compartilhar a experiência que você teve. Se você orou por alguém, você não vai citar quem você orou, você não vai fazer... Não, você vai chegar e vai falar assim, ó, eu escolhi o desafio tal, entendeu? Vamos supor que você escolheu orar. Você vai chegar aqui no próximo programa e você vai falar, eu escolhi orar por alguém, aí essa pessoa estava passando por isso, isso e isso, eu fui lá e orei por ela e depois eu me senti assim, assim, assim. Então você vai citar o que você fez. Eu escolhi... que nem esse outro, fazer uma boa ação para alguém em segredo. Eu fui lá, eu escolhi, eu fiz uma boa ação para essa pessoa, não falei para ela e tal, só fiz, eu vi que ela foi muito grata, só que ela não soube que fui eu que fiz e tal, e você vai relatar qual foi a tua experiência de ter feito isso. Eu fui lá e eu pedi perdão para alguém e tal, assim, de coisas que eu fiz, e a experiência que eu tive foi essa. Então vocês entenderam como que vai ser? E você aí de casa também, eu tenho certeza que deve estar entendendo. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo aí no YouTube e tenta pegar o fio da meada, tá? Então basicamente o desafio é esse. Vocês têm essas opções, tem mais opções, vocês podem estar procurando aí o que fazer, que seja uma atitude que no meio do povo seja difícil fazer, mas que seja uma atitude que mostre que você é um verdadeiro cristão. Amém? Amém. Então, eu gostaria que vocês anotassem tudo isso depois para vocês terem essa experiência pela graça e misericórdia de Deus. Então, eu gostaria de dizer, Júnior, tem alguma coisa que você gostaria de falar para o povo que está em casa, alguma coisa sobre o programa de hoje, sobre o que nós citamos hoje, se você gostaria de compartilhar com alguns jovens e com o pessoal que está assistindo? Sim. Então, olha lá para a câmera lá e já compartilha aí. Sobre a identidade do cristão, né? Que a gente hoje venha meditar nas palavras, né, em alguns versos que foi dito hoje, né, e que a gente venha colocar na nossa consciência. Ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo e sonda o nosso coração. Amém. Valdeci? Eu diria para refletir muito sobre o que foi dito hoje e refletir bem na parte que sobre ter só uma identidade, ter só uma mente, quanto para Cristo, quanto para o mundo, porque você não pode ter duas personalidades. Eu queria que o povo refletisse. Viver 100% para Cristo. Viver 100% para Cristo, porque, querendo ou não, né? Ser morno não tem como, vai né? ser Ser morno vai ser vomitado. Daí, então, eu queria que você refletisse nessa parte, ter só uma mentalidade. Se você está dentro da igreja, uma mentalidade 100% para Cristo. Se você está no mundo, procure aceitar Jesus. Procure aceitar Jesus. Então vamos lá agora, o David. Eu diria para vocês serem, como nós estávamos falando, né, sobre sal e a luz do mundo, para vocês serem o espelho de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Então vocês peguem esses conselhos, agarrem, grudem. E se você ainda está vivendo nesse mundo e gostaria de oração, gostaria de alguns conselhos práticos, procure, tá? Mande mensagem aí para nós, mande mensagem para a rádio, mande mensagem aí no YouTube. Nós vamos ler aí o teu comentário, vamos ver aí qual a tua necessidade, vamos lhe atender na medida do possível. Amém? Curva a tua cabeça agora, vamos fazer uma oração para consagrar este programa pela graça e misericórdia de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, lhe agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua presença, lhe agradecemos pelo Teu poder, pela Tua unção, por este programa maravilhoso, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Abençoa ricamente, Senhor, a cada um de nós, a cada ouvinte, a cada telespectador, ó Pai, que acompanhou essa programação. Que o Senhor venha nos abençoar ricamente, descendo a Tua glória, a Tua unção e o Teu poder sobre a nossa vida. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos, em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vocês, tá? Fiquem com a graça do Espírito e até o próximo programa, ficando por aqui com mais um Frequência Jovem. Deus te abençoe. Na estrada da vida eu aprendi a lutar. Com fé no meu peito não vou recuar. Os ventos sopraram tentando me abalar, mas em Cristo eu sou forte, nada vai me derrubar.
Quantas vezes me disseram pra eu desistir, que os gigantes são grandes demais pra resistir. Mas a fé que eu carrego me faz prosseguir. Com Cristo ao meu lado, eu vou até o fim. Não há montanha alta que eu não possa escalar. Com Deus ao meu lado, eu vou conquistar. Minha força não vem de mim, eu sei quem me conduz. Cristo é meu escudo, minha vitória é a cruz. Eu vou vencendo gigantes com a força que vem do Senhor. Cada passo é um milagre, a fé é minha arma, meu Salvador. As muralhas se levantam, mas eu não vou temer, pois quem luta por mim é o Rei que faz mover os céus em meu favor, os ventos vão cessar. Com Cristo à minha frente, eu vou sempre triunfar. Não há montanha alta que eu não possa escalar. Com Deus ao meu lado, eu vou conquistar. Minha força não vem de mim, eu sei quem me conduz. Cristo é meu escudo, minha vitória é a cruz. Eu vou vencendo gigantes com a força que vem do Senhor. Cada passo é um milagre, a fé é minha arma, meu Salvador. Quando a batalha apertar e o chão faltar, eu olho para o alto, sei que Ele vai chegar. Com sua mão estendida me faz prevalecer. Em Cristo sou mais forte, nada pode me deter. A vitória é certa, não há o que temer. Em Cristo eu confio, não vou retroceder. Os gigantes caem, eu posso contemplar. A promessa